Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula de revisão, agora nós vamos estudar um pouco sobre balanceamento de equações químicas. Mas o que é balancear? Lavoisier já nos dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É uma frase muito popular que com certeza vocês já devem ter escutado. E ele quis nos dizer que em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, observe aqui neste exemplo, onde eu tenho a formação do CO2. Nos reagentes, eu tenho carbono mais gás oxigênio formando o CO2. Então, os nossos reagentes, eles são compostos por um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio, formando aí o CO2, composto por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Então, perceba que a quantidade dos átomos se manteve constante, nada se perdeu e nada se criou durante o processo de formação de CO2, tá bom? Então, eu também exemplifiquei isso para vocês por meio da massa. Observe que no reagente eu tenho 12 gramas de carbono mais 32 gramas de oxigênio, formando aí 44 gramas de CO2 no nosso produto. Então, observe que a quantidade de massa também se manteve fixa nos reagentes e no produto. Dalton também nos dizia que a matéria é composta de átomos e em uma reação química ocorre um rearranjo de átomos. Então, foi exatamente isso que ocorreu aqui neste exemplo. Por meio de ligações químicas, ocorreu um rearranjo dos átomos de carbono e oxigênio. Então, o balanceamento é exatamente isso, É eu garantir que os meus reagentes e os meus produtos tenham a mesma quantidade de massa. Então, aqui neste exemplo da formação da água, a equação química é H2 mais O2 formando H2O, formando a água. Observe que no produto eu tenho dois átomos de hidrogênio, corresponde à minha quantidade de hidrogênios que eu tenho no meu reagente. Já no caso do oxigênio, eu tenho apenas um único átomo de oxigênio no produto, enquanto eu tenho dois átomos de oxigênio no meu reagente. Então, esta equação ela não está balanceada. Então, vamos balancear para garantir que a mesma quantidade de massa esteja presente no reagente e no produto. Uma coisa importante vocês saberem é que esses números pequenos que estão abaixo ao símbolo do elemento representa o índice, ou posso chamar de atomicidade. É a quantidade de elemento que eu tenho naquela equação, naquela substância, tá bom? Então, eu tenho aí dois átomos de hidrogênio no meu produto, certo? Durante a aula eu vou chamar de atomicidade e não de índice, ok? Então, para a gente conseguir realizar um balanceamento, e eu vou explicar o balanceamento por tentativa, porque nós temos vários tipos de balanceamento, mas para equações simples, o balanceamento por tentativa ele pode ser muito bem utilizado. Para executá-lo, eu vou explicar para vocês um passo a passo, tá? Composto por 3 passos. O primeiro passo é eu escolher o elemento que aparece uma única vez em cada lado e que tem maior atomicidade. Então, veja, tanto hidrogênio quanto oxigênio aparecem apenas uma vez nos dois lados da nossa equação, tá? Mas qual deles possui maior atomicidade? É o hidrogênio. Veja que eu tenho dois átomos de hidrogênio no reagente e dois no produto, enquanto o oxigênio possui apenas um átomo no nosso produto, tá bom? Então, o elemento que possui maior atomicidade é o hidrogênio, certo? Então, vamos lá. O próximo passo é eu trocar a atomicidade desses elementos. Quando eu trocar essa atomicidade, eu vou transformar esse número em coeficiente. Observem. Troquei minha atomicidade e a minha atomicidade vai se tornar o coeficiente estequiométrico do meu elemento. E aí, para eu conferir se eu tenho a mesma quantidade de átomos no reagente e no produto, eu preciso multiplicar o meu coeficiente pela atomicidade. Então, veja, 2
vezes 2, 4. Então, eu tenho aí 4 átomos de hidrogênio no meu reagente. Eu coloquei 1 aqui, né, porque quando o número não aparece, quando esse coeficiente não aparece, né, é porque o número 1 é que nem na matemática, tá? Então, 1 vezes 2, 2. No produto, eu vejo que agora eu tenho, né, 4 átomos de hidrogênio também e tenho 2 átomos de oxigênio, porque 2 vezes 1, 2. Dessa forma, eu consegui balancear a minha equação. Destaco para vocês aqui que esse número que aparece ao lado do símbolo do elemento é o coeficiente estequiométrico, tá? Não esqueçam disso. Então, representei aqui para vocês por meio de bolas, para vocês também conseguirem visualizar de outra forma que a equação ela ficou balanceada, tá? Entre os meus reagentes e os meus produtos. Agora vamos realizar alguns exemplos, tá? Coloquei aqui ao lado para vocês verem o passo a passo, os 3 passos para realizar o balanceamento por tentativa. No primeiro exemplo, eu tenho aí N2 mais H2 formando o NH3, a amônia. Observe que eu tenho 2 átomos de nitrogênio no meu reagente e no meu produto eu tenho apenas 1 átomo de nitrogênio. Então, a equação química ela não está balanceada. Qual é o meu primeiro passo? Escolher o elemento que aparece uma única vez e que tem maior atomicidade. Qual é? É o hidrogênio, não é verdade? Veja que ele tem uma maior quantidade de átomos aí nessa equação. Então, vamos trocar as suas atomicidades colocando-as na posição de coeficientes. Agora, vamos conferir se eu vou ter a mesma quantidade nos reagentes e no produto, tá? O hidrogênio, eu vou ter aqui, ó, 6 átomos de hidrogênio. 3 vezes 2, 6. E aqui no produto, 2 vezes 3, 6 também. Agora, vamos conferir o nitrogênio. 2 vezes 1, que não apareceu, porque o 1 sempre é omitido. 2. E no reagente, tenho aqui, ó, 2 átomos de nitrogênio. Então, nossa equação está balanceada, certo? Segundo exemplo, Na2O mais P2O5, formando Na3PO4. Então, vamos lá. De cara, eu já observo que a equação não está balanceada, porque eu tenho 2 átomos de Na no reagente e 3 átomos de Na no produto, tá bom? Então, vamos balancear essa equação. Vamos escolher qual é o elemento que aparece apenas uma única vez. Não pode ser o oxigênio, né? Olha, ele se repetiu. Então, ou é o sódio ou é o fósforo. Vamos ver qual deles dois tem maior atomicidade. O Na. Perceba que eu tenho 2 e 3. E o fósforo eu tenho 2 e 1, tá? Vamos trocar a atomicidade aí e colocar na posição de coeficiente. Dessa forma, nós vamos ter 3 vezes 2, 6. 6 átomos de Na, 6 átomos de sódio. 3 vezes 1 do oxigênio aqui, 3. 3 átomos de oxigênio. Aqui no caso do produto, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 átomos de Na. Bateu, né? Com o do reagente. Vou ter 2 átomos de fósforo, 2 vezes 1, 2. E eu vou ter 8 átomos de oxigênio, 2 vezes 4, 8, tá bom? Agora veja que aqui no reagente eu também tenho uma outra quantidade de átomos, né? 5 oxigênios, mais 3 oxigênios aqui, dá 8, tá? Por isso que bateu a quantidade de oxigênios do reagente do produto. E também tenho 2 átomos de fósforo, certo? Próximo exemplo. Alumínio, né, mais O2, formando Al2O3. Então, o alumínio e o oxigênio apareceram uma única vez, né? Mas vamos ver qual é o que tem maior atomicidade, que nesse caso aí é o oxigênio. Vamos trocar as atomicidades, colocando na posição de coeficiente. Agora vamos conferir se ficou na mesma quantidade, né? Veja aqui no reagente, eu vou ter 6 átomos de oxigênio e no produto também vão ter 6. 3 vezes 2, 6.
Agora, vamos conferir o alumínio. No reagente, eu tenho apenas um átomo de alumínio, enquanto no produto eu vou ter 4, 2 vezes 2, 4. E aí nós vamos ter que realizar mais uma tentativa de balanceamento. Então, para eu conseguir balancear isso, basta eu colocar o número 4 aqui no reagente, né? 4 vezes 1, 4. Resolvi o problema. Então, nossa equação química ficou balanceada. Então, vocês notam que após eu realizar o passo a passo, né, os 3 passos, se na hora que eu for conferir a quantidade de átomos entre reagente e produto não der igual, eu vou ter que continuar realizando esse balanceamento, tá bom? Por meio da tentativa. E por fim, eu tenho aí, né, uma equação química um pouco mais longa, que vocês percebem que tem muito mais gente, né? Então, eu vou ter que ter mais cuidado na hora de identificar qual é o meu elemento que possui maior atomicidade. Mas observe que o meu oxigênio e o hidrogênio, eles se repetem, né? Então, já não vão ser eles. Só me resta o alumínio e o fósforo, tá? Então, vamos ver qual deles dois vai ser o átomo de maior atomicidade, que vai ser, no caso, o alumínio, né? Porque ele possui 4 aqui no produto, enquanto o fósforo possui 2, tá? Então, vamos realizar aí a troca, né, de atomicidades. Pronto. Agora, vamos lá, vamos conferir a quantidade. Eu vou ter aí, ó, 4 átomos de alumínio. Aí, eu tenho 3 aqui, ó, fora do parênteses, porém, ele tá multiplicando tudo, tá bom? 3 vezes 1 do oxigênio, 3. E 3 vezes 4, 12. Então, eu tenho 12 átomos de oxigênio. Mais 12 átomos de hidrogênio. Eu fiz a mesma coisa. 3 vezes 1 aqui do hidrogênio, 3. E 3 vezes 4, 12. Vamos ver aqui no caso do nosso segundo reagente. 1, que está omisso, né? 1 vezes 4, 4. 2 fósforos e 7 oxigênios. Agora, vamos para o nosso produto. 1 vezes 4, 4 átomos de alumínio. Aqui, ó, distributiva, tá bom? 3 vezes 2, 6. 6 átomos de fósforo. 3 vezes 7, 21. 21 átomos de oxigênio. E eu tenho aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio da água e 1 átomo de oxigênio, tá bom? Agora, notem aqui, ó, que eu preciso realizar a soma de alguns átomos, porque eu tenho 12 átomos de hidrogênio no nosso primeiro reagente, somado a 4 átomos de oxigênio. Então, o nosso reagente no total tem 16 hidrogênios, enquanto no produto tem apenas 2. Então, a gente já percebe que não ficou balanceado. Veja aqui no fósforo, eu já fiz o destaque aqui, ó. Eu tenho 2 átomos de fósforo, enquanto aqui no produto tenho 6. Então, por o fósforo ser o nosso outro elemento que aparece uma única vez, eu vou continuar o balanceamento por ele. Como é que eu consigo solucionar esse problema? No reagente eu tenho 2, né? 2 fósforos e tenho 6 no produto. Então, se eu multiplicar isso aqui, ó, por 3... eu soluciono o problema, porque 3 vezes 2 é 6. Quando eu faço isso, eu também mexo na quantidade de átomos dos outros elementos, né, de hidrogênio e oxigênio. Então, vamos ver como ficou. Esses aqui permaneceram iguais, né, porque eu não mexi nele. Então, vamos ver. 3 vezes 4, 12 átomos de hidrogênio. 6 átomos de fósforo e 3 vezes 7, 21 átomos de oxigênio. Agora, veja, solucionamos o caso do fósforo, mas observe que o nosso hidrogênio e oxigênio permanecem de forma não balanceada, porque eu tenho 24 átomos de hidrogênio, enquanto no produto eu tenho apenas 2, né? E como é que eu consigo resolver isso? Se eu tenho 24 no reagente e 2 no produto, se eu colocar o número 12 aqui como coeficiente da água, eu consigo solucionar o problema do hidrogênio, né? Ficando aí agora, ó, 24 átomos de hidrogênio e 12 átomos de oxigênio, no caso da molécula de água. Só que eu tenho, ó, mais 21 átomos de oxigênio no meu produto para somar com esses 12 da água. Então, eu vou ter aqui 33 átomos de oxigênio, que confere com a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho no reagente.
Tá ok? Então, realizei aí a soma para ficar melhor para vocês visualizarem. E é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, como realizar o balanceamento por tentativa. E eu espero que vocês continuem a aula por meio da atividade. E caso de dúvidas, pode entrar em contato, tá bom?